Amigos queridos, nesta suave manhã, nos encontramos uma vez mais, reunidos em nome de Jesus, para buscar-te a presença, Senhor, em nossas vidas, relembrando os seus ensinamentos de vida eterna. Mentalizemo-nos com a sua presença, nos trazendo as boas novas do reino de Deus, para que um novo tempo se instale em nosso íntimo, um tempo de despertar das nossas consciências, um tempo de esperanças, um tempo de trabalhos constantes no bem. Assim aqui estamos, Senhor, desejosos de aprendermos a servir. Que os seus ensinamentos desse dia possam trazer aos nossos corações as experiências do seu amor na forma da verdade. E que sejamos a cada dia mais mansos e pacificados perante a vontade de Deus em nossas vidas. Que os amigos espirituais, aqui reunidos em seu nome, com a responsabilidade de nos conduzir nesta hora, encontrem em nossos corações as sintonias favoráveis para este momento. Que a sua paz seja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Esse é o capítulo que mostra quantos sentimentos compõem uma virtude ou valor, que são equivalentes, né? Então ele traz sentimentos e a resultante destes sentimentos reunidos formam os valores. E um dos valores superlativos no espírito é esse que nós estamos buscando compreender, que é a obediência e resignação. Nós vamos nos ater mais à obediência, que são já valores estabelecidos, né? E entender assim, a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A doçura, a mansuetude são sentimentos. Sentimentos derivados do quê? Como se constrói? Através da benevolência. A benevolência é um valor. Então, o que é a benevolência? É um estado consciencial onde o espírito realiza o bem constante em todos os contextos da sua vida. No contexto familiar, profissional, pessoal, né? Espiritual. Então, o bem constante vai gerando no espírito uma energia muito pacificada, porque ele estará cumprindo os seus principais deveres morais. Os nossos principais deveres morais são aqueles que nós agendamos para realizar nessa encarnação. Eu tenho um, você tem outro. Eles têm um tropismo, uma inclinação para atender às nossas necessidades espirituais. E quando a gente está cumprindo esses deveres morais, nós já demos vários exemplos, nós estamos num estado de pacificação. Ora, o espírito mais dócil, porque só vive no bem,
que cumpre os seus deveres morais, esse espírito é ou não mais obediente à vontade do Pai? É ou não mais dócil às leis de Deus? Então, para nós, o Evangelho é surpreendente porque ele vem de uma progressividade de conteúdos que eu não chego na obediência se eu não passei por todos os outros capítulos, por 8 capítulos. É assim que é. Não na totalidade, ninguém tem essa expectativa. Mas se desde o capítulo 1 ao capítulo 9 nós não tivermos feito algumas aquisições naqueles conceitos, não dá para nós termos a ilusão de que nós vamos continuar com inimigos, que nós vamos aborrecer nossos irmãos, que nós vamos estar no painel do egoísmo e sermos obedientes. Não há possibilidade. Então é uma construção, todo sentimento é uma construção, e esse aqui é uma virtude que implica em vários sentimentos. Ontem nós falamos assim, houve um tempo em que o espírito, com medo, cumpria comportamentos por medo, mas sem aceitar, porque não compreendia, estava fora do seu alcance compreender. Então, cumpria-se. Mas nós inauguramos a razão, nós estamos já alimentados das verdades para o mundo em que vivemos, e mesmo assim, e se somos até conhecedores da doutrina espírita, o que faz com que a gente ainda se rebele perante as leis divinas que estão em mim, direcionando uma expiação, por exemplo, ou direcionando uma provação, que a condução da lei faz isso conosco, ela nos conduz ao ajuste. E o que me faz ser rebelde já sabendo o que temos que fazer? É o ponto de vista, é a opinião própria. Então, um dos pontos da nossa rebeldia de não aceitar as leis divinas é que as minhas leis, eu penso isso, são melhores para mim do que a de Deus. Simples assim, porque o que eu penso, o meu ponto de vista, é melhor do que eu fazer a vontade de Deus. Então, isso é a maior verdade. Há pessoas que têm muitas opiniões próprias. Não, e a pessoa diz assim, na minha opinião, na minha opinião, na minha opinião. Quer dizer, ela tem opiniões próprias, que nós devemos desenvolver conceitos próprios, mas para agir dentro dessas opiniões, se o paradigma não for o paradigma da verdade, é uma opinião inválida. E nós passamos encarnações lutando pelo nosso ponto de vista. Esse é o estado de rebeldia. Então, assim, por isso que eu falei que ninguém chega à obediência com o consentimento da razão, sem abrir mão das suas opiniões que estão distantes da verdade, que são fantasias. Isso vale para a individualidade como vale para a coletividade, lei de sociedade. Humildade. É? Humildade. Humildade. Então, sem a humildade de entender que a lei é do amor que nos conduz, nós vamos nos debater, nos rebelar, achar que não precisa, que nós vamos ser bons nos comportamentos e etc. Então, os homens confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. E as pessoas que são mais dóceis às leis divinas, como que são percebidas por aqueles que têm muitas opiniões pessoais e ponto de vista? Você é fraco, você não tem opinião própria, você está negando, né? Não tem sentimento, você não tem vontade própria, não se deixa arrastar por isso. Esses são os conselhos que a maioria de nós recebe quando, por exemplo, entra no estado de aceitação de uma prova
sentindo que aquilo é um bem na sua vida. Entrar numa prova, que são as provações, e sentir que aquilo é um bem na minha vida, porque vai aplacar o quê? Vai aplacar os tormentos que eu trago. Aquele ajuste com a lei vai aplacar os tormentos que eu trago. Então, ainda voltando ao que nós iniciamos ontem a falar, sobre a palavra razão, né? É o consentimento da razão. E nós não podemos confundir razão com intelectualidade, porque a intelectualidade é um conjunto de informações que não necessariamente foram experienciadas. Eu posso ter um cabedal de conhecimento teórico espetacular, mas não ter nenhuma experiência sobre isso. Então, ele não vale para o meu processo evolutivo. Ele vale para ficar armazenado, na hora que eu precisar vivenciar, eu já terei o arcabouço. Mas ele não vale para o meu processo evolutivo. Então, quando a gente fala de razão, nós não estamos falando de intelecto. E tem um outro conceito que nós gostaríamos de começar a descaracterizar, que é um conceito pejorativo de razão, quando alguém diz para uma pessoa que não tem bons sentimentos, a gente diz, você é muito racional. Isso é uma interpretação bastante equivocada da razão. Você é tão racional, como quem diz, você é mau, você não tem sentimentos, né? Então, nós temos que entender que razão não é ausência de sentimentos. Ao contrário, os pensamentos nobres que compõem a razão é que vão dar para nós os sentimentos nobres. Só pensamentos nobres geram sentimentos nobres. Então, a razão não é a frieza, que isso é o intelecto. Nós estamos falando de uma construção milenar do espírito que vai usar o seu atributo essencial, que é a inteligência, e vai se associar com o quê? A inteligência sozinha ela não funciona, ela tem que ter o pensamento. Então, a inteligência com o pensamento, e esse pensamento não pode ser um pensamento banal, mas um pensamento alimentado do conhecimento da verdade, que são as leis divinas. Então, olha que força terá um espírito que usa a sua inteligência imantada em pensamentos vivos de coisas nobres. Olha que, né? Que força terá esse espírito quando o pensamento, alimentado pela verdade, se associa à inteligência. Aí nós saímos do patamar daquela inteligência horizontal, que é o homem desenvolvendo as suas questões no mundo, que são altamente importantes, para também verticalizar essa inteligência, subir o pensamento para que ele possa realizar coisas nobres. Ora, se eu tenho uma inteligência aliada com pensamentos nobres, necessariamente eu vou desenvolver o discernimento. E o discernimento é o leme do livre-arbítrio. Eu tenho que ter discernimento, porque as pessoas, às vezes, incautas, não têm discernimento. O discernimento vai gerar o bom senso. E isso se chama razão, que é um estado avançado do espírito, quando se constrói. Então, e esta razão, esses recursos do entendimento, do discernimento, da lógica, do bom senso, é que serão os filtros para que eu possa agir no mundo com assertividade. A rebeldia é esse estado de negação da verdade para priorizar os meus interesses próprios. Então, vamos dizer assim, quando eu não obedeço por rebeldia a um convite que a vida me faz para o meu progresso, eu desobedeço
ou abro mão daquela oportunidade porque eu quero obedecer outra coisa. Sempre estamos obedecendo. Se eu não obedeço bem, eu estou obedecendo a minha opinião própria. Se eu não obedeço a verdade, eu estou obedecendo ao meu ponto de vista. Ou às minhas leis próprias que eu estabeleci como critérios para mim. Então eu deixo de obedecer ou consentir com a razão, porque o senso moral não está estabelecido. Todo esse patamar que falamos da razão não está estruturado. Então é natural que a pessoa ceda às forças cegas, que são as suas experiências prévias, que quer fazer permanecer. Então a gente vai construindo esse pensamento, dizendo que a obediência é um consentimento da razão, dessa razão que nós estamos mostrando. A resignação é um consentimento do coração, que depois nós vamos ver. São forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então, quando eu acho que o fardo eu deixei cair, significa que eu abandonei o compromisso. Larguei o fardo por aí, abandonei o compromisso, né? Eu não percebi que era uma oportunidade e abandono o compromisso por falta realmente da aceitação com a lucidez que a doutrina espírita traz para nós. Então, vamos refletir sobre isso. Bom dia, amigos. Célia falou algo que toca realmente a todos nós ao pensarmos no Evangelho como não só esse conjunto de ideias, princípios, exemplos espetaculares, mas também a sequência absolutamente educativa do Evangelho, que propõe a todos nós não só a instrução, que já é um deleite, mas se a gente for capaz, né, sermos bons alunos e seguirmos e experimentarmos essas lições, fatalmente, seja lá quantos capítulos a gente dê conta de experimentar numa existência, a gente vai certamente se encontrar mais felizes e realizados como espíritos. E estamos aí começando a discussão desse tema denso, né, importante, que é a obediência e a resignação. E ontem nós falamos que o Evangelho é claro ao colocar que são duas virtudes que andam juntas. E na verdade, como também comentamos, né, não tem como ser obediente sem ser doce de verdade, não tem como ser resignado sem afabilidade. Esses são conceitos que os espíritos didaticamente separam para que, na nossa grande limitação, o intelecto talvez seja o aspecto de maior destaque para nós, né? De maior facilidade para nós, e os espíritos usam desse recurso, por misericórdia, para nos ajudar. E quem sabe, a partir daí, a gente começa a sentir um pouco mais o que seja tudo isso. Então, para tentar contribuir um pouco mais nessa ideia, eu trouxe um texto aqui do Emmanuel, do Caminho, Verdade e Vida, que me tocou bastante e que, na verdade, o tema se aplica a tudo isso, né? A obediência, a resignação, a todos esses sentimentos, valores, como a Célia colocou, né, que vão compondo, serve para todos eles a reflexão. E a ideia é realmente, quem sabe, promover reflexões em nós. É o capítulo 170, que tem o título
domínio espiritual. E o Emmanuel faz a discussão baseada numa frase de Jesus que está em João 16:32, em que Jesus fala: não estou só, porque o Pai está comigo. E só isso é de uma profundidade, assim, que dá para, a gente mergulhar nisso durante muito tempo. Porque todo dia, toda hora, a gente poderia falar para nós mesmos: não estou só, porque o Pai está comigo. E já resolveria um tantão das nossas dificuldades. Mas o Emmanuel começa a discussão dizendo o seguinte: que nos transes aflitivos a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Então aí, voltando ao que a Célia colocou, o capítulo das aflições é o número 5. Nós estamos mais adiante. Então, na faixa evolutiva em que nós nos encontramos, encarnados num mundo ainda de provas e expiações, é absolutamente fatal que nós estaremos nos defrontando com transes aflitivos. Tanto é que tem um capítulo, um dos maiores, que se dedica a nos orientar acerca dessas aflições, perda de entes queridos, causas anteriores, tormentos voluntários, a melancolia e vários outros temas que são transes aflitivos, momentos de aflição que estão onde? E aí que é importante, São forças exteriores que tendem o quê? A subjugar, quer dizer, sob a força, dominar as nossas almas, submeter as nossas almas. Então existem forças exteriores aflitivas que tendem a gerar no nosso espírito essa subjugação. Então é da lei, de amor, que existam forças onde? Na nossa intimidade, que possam se contrapor a isso. Senão, estaríamos à mercê de forças exteriores. E aí ele vai discutir todo o texto, obviamente, mostrando o modelo e guia como ele lidava com essas forças exteriores aflitivas. E como eu disse, todos esses sentimentos e obviamente os valores, virtudes, como a Célia colocou, se aplicam a isso. Mas se a gente focar hoje para a nossa reflexão no tema obediência e mesmo resignação, porque está muito junto, é muito bacana aqui a reflexão. Então ele fala, nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, porque são momentos de testemunho do Espírito, os avarentos, quer dizer, aqueles ligados aos valores materiais, clamam pelas posses efêmeras. Ou seja, o material o subjuga, toma conta dele. E ele entra em desespero e ele clama por aquilo para tentar acomodar uma grande aflição que se desenvolve na sua intimidade. Olha como ele está subjugado. Porque na ilusão de que o bem material pode pacificar o espírito. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Outra forma de subjugação. Eu sou arbitrário, na hora do meu grande testemunho, se as pessoas não me obedecerem, eu entro em desequilíbrio profundo. E os super sentimentalistas, ao termo que ele usa,
reclamam o objeto de suas afeições. Olha, e todos aqueles a quem eu me dediquei, onde estão agora na hora da minha dor? Não estou só, porque o Pai está comigo. E agora então ele coloca esse cenário para a gente compreender melhor como nós somos subjugados muitas vezes por forças exteriores, porque as nossas interiores não estão vigilantes, como os interesses nossos ainda não são os do Espírito. Então a gente acaba tamponando a consciência, né? A vontade fica realmente subjugada, e é por isso que a obediência e a resignação não né? São forças muito ativas e, portanto, a vontade está muito ativa. E explica isso. Aí ele fala: Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, grandes aflições exteriores, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, a sublime obediência aos propósitos do Pai, como o mais avançado recurso do domínio próprio. Então, olha que ideia extraordinária. Ele fala: olha, você quer estar bem? Usa do recurso da obediência ao Pai. Você vai ficar equilibrado, da resignação à vontade do Pai. Nenhum transe exterior vai tirar você de quem você realmente é na essência. Porque, né, o fardo é proporcional à nossa capacidade de carregá-lo. O estímulo exterior é proporcional àquilo que eu sou capaz de dar conta. Se eu ficar leal, obediente, resignado à vontade do Pai. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Então haviam muitas forças exteriores, ele está discutindo especificamente o dia da crucificação, muitas forças exteriores propondo essa subjugação. Atendia, como vai Jesus, né, nessa situação, lidar com o momento. Atendia ao governo humano lealmente, ou seja, ele respeitava a ordem das leis humanas, mas obediente somente ao Pai. Mas, então, respeito às leis humanas, mas Pilatos não o atemoriza. Quer dizer, diante do enfrentamento daquela aflição exterior, estou aqui te julgando, depende de mim se você vai viver ou não, aquilo não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressiona. Nem de um jeito, nem de outro. Porque não estou sozinho. E aqui, é isso, né? A postura da obediência. Porque o tema que o Emmanuel traz é domínio espiritual. Firme na obediência, eu não me desequilibro. Amava, agora são os temas mais do coração, né? Porque esse aqui são aqueles que afrontam a nossa, né? Amava enternecidamente os discípulos. Contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Ou seja, diferentemente da parte inicial do texto, ele os amava profundamente, como nenhum outro espírito. Mas esse afeto extremo, na hora do testemunho, não turba o coração dele. Ele não se desespera. Está tudo certo com Pedro, está tudo certo com Judas, está tudo certo com todos eles. Porque eu não estou sozinho.
A sensação de estar sozinho é que desespera. E ela é falsa. É uma ilusão do espírito, de que ele está desamparado. Isso é obediência. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. Então ele tinha muito devotamento nessas atividades. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Ou seja, eu amo tudo isso que eu faço e faço com muita força, mas eu não tenho apego a tudo isso. Deus deu, Deus pode me tirar. Inclusive a oportunidade de estar com o outro e fazer coisas que eu amo e que verdadeiramente ajudam o próximo, que às vezes faz parte das aflições exteriores a gente ser afastado de alguma coisa que nos é cara ao coração. E se eu permanecer obediente e resignado, eu não vou me deixar seduzir pela ideia da posse. Se você me tirar tal cargo, aí eu não sou mais do Cristo. O ato de Judas não lhe arranca maldições, que não muda o fato de que Judas é amigo dele. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. Eu não estou sozinho. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe intibia o ânimo forte, quer dizer, não deixa com que ele se afrouxe, com que ele se sinta pequeno diante do momento. Então lembra, a mãe dele estava chorando. Não estou sozinho. Mulher, eis aí teu filho. Continua a tua tarefa, eu faço a minha. Estamos juntos, em papéis diferentes. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Então, mesmo quando a gente se julga condenado, sendo, a obediente pede, olha, por aquele que não entendeu ainda. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, obediente, dirigido pela divina vontade. Porque foi o que a Célia falou, se a gente não deixar de lado os nossos interesses, o nosso ponto de vista, a gente não dá conta de nós mesmos. Não é do que está lá fora, não. E requer a gente começar a entender profundamente esse é um consentimento da razão à obediência e é um consentimento do coração à resignação. Isso pode nos equilibrar profundamente. E é uma resposta dos espíritos às nossas indagações. Como já foi dito, olha, foi apresentado o capítulo das aflições. Bom, e agora? Como é que eu lido com isso? É bem prático mesmo, e complementa-se nessas lições adicionais para mastigar mais um tanto, para a gente poder entender e refletir acerca do tema. Era esse o nosso comentário. Senhor Jesus, divino amigo de nossas vidas, de nossas almas, quantas lições, Senhor,
quantos estímulos aos nossos espíritos para nós descobrirmos esse tesouro, que é a divindade que existe em cada um de nós. Quantas oportunidades, Senhor, para podermos experimentar em nós a alegria de sermos fiéis, leais, obedientes, resignados, pacientes, doces, afáveis no dia a dia de nossas vidas. E podemos sentir em nós a alegria, o perfume de sermos do Pai. E tudo isso devemos ao Teu Espírito inigualável, que exemplificou tantas e tantas vezes. E isso ficou registrado, Senhor, em muitos espíritos, em muitos livros, em muitas bibliotecas, que ora cada um de nós buscamos ler nessas linhas, nesses corações, o que seja o verdadeiro significado da vida. Mas nada nem ninguém nos toca mais do que o Teu exemplo. E é por isso que rogamos, Senhor, sê conosco, ajuda-nos a introjetar em nossa intimidade os Teus exemplos. Ajuda-nos a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir na vida. Esse canto de alegria e liberdade que nos é sugerido. Que nós possamos participar, Senhor, dessa festa. Queremos também rogar por toda a humanidade. Aqueles mais próximos, os mais distantes, aqueles que já estamos mais próximos de amar, e aqueles outros, Senhor, que os nossos corações ainda endurecidos se debatem. Por todos eles, Senhor, que o Teu amor inigualável consegue alcançar. Que nós possamos entender e sentir o verdadeiro significado da fraternidade universal. Isso componha, Senhor, não só o nosso pensamento, mas aquilo que nós sentimos em cada instante de nossas vidas. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja.